Saudações, tribo de luz, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. A gente vai falar de um assunto que é pouco explorado muitas vezes e que a gente precisa refletir profundamente, que são sobre os indígenas, os povos originários, aqueles que estavam na Terra quando o Brasil foi invadido. Precisamos ter consciência de que essa terra era habitada. E onde estão esses povos? Será que eles estão lá só na zona rural? Ou eles estão também no contexto urbano? Hoje eu estou aqui com Marcos Júlio Aguiar, que é indigenista. Ele tem um trabalho incrível de articulação há quase 30 anos no movimento dos indígenas urbanos. Eu quero agradecer demais a sua visita aqui conosco, né? É um prazer enorme, Marcos, te receber hoje e a gente poder discutir um pouco de todos esses movimentos que você faz, que é incrível. Mas antes de te dar as boas-vindas, muito especial, eu quero já agradecer também a essa equipe maravilhosa da T-Filmes. Se você quiser ter um podcast incrível como esse, onde a gente tem qualidade técnica, um espaço maravilhoso aqui em São Caetano do Sul, você pode acessar a T-Filmes e conhecer um pouco desse trabalho incrível que essa equipe magnífica e o Jean traz para nós aí. Então, gratidão imensa a todos vocês e vamos juntos nesse movimento. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito honrada em te receber aqui nos nossos estúdios. Me conte um pouquinho, quem é Marcos? Revela pra gente aí. Oh, meu Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Gratidão, Carol. Gratidão a toda a equipe aqui pelo convite, né? A gente fica muito feliz, muito contente, né? Ainda mais fala de um assunto que também ainda é muito pouco explorado, apesar da enormidade que ele carrega, né? Sim. A gente sabe o quanto ainda é desafiador, né? E, bom, eu sou Marcos Júlio Aguiar também, inclusive sou aqui de São Caetano do Sul também, né? E a gente atua com essa questão do indígena em áreas urbanas há 28 anos. Uou. Né? Inicialmente a gente começando com um grupo de trabalho de voluntários, depois com uma entidade que era a Opção Brasil e atualmente a gente está no Instituto Cultural Brasil, né, com o programa Índios na Cidade. E que é aquela questão, né? Se pouco as pessoas sabem sobre cultura indígena e sobre os povos indígenas, quanto mais sobre esses indígenas que estão próximos a nós, nas ruas da cidade, das áreas urbanas. Um pequeno detalhe que eu comento com todo mundo. Se você não conhece a sua história, não tem como você brigar pelo seu futuro. Incrível. Né? Então, se você não sabe da sua história nativa do seu país, como é que você vai poder pensar no seu futuro? Qualquer país do mundo que você vá que é considerado desenvolvido, as pessoas sabem, né, um pouco da história, ou para o bem ou para o mal, dos seus povos nativos. Posso citar aqui os Maori da Nova Zelândia. Lá na Nova Zelândia, a população conhece a dança do haka. Né? Lá na Austrália, os aborígenes, o pessoal conhece um pouco. Você vai lá nos Estados Unidos do Grande Canyon, os agentes turísticos são todos navarro. E aqui? O que nós sabemos sobre a nossa história? Uma grande provocação, Marcos, porque a gente aprende na escola uma visão completamente folclórica, errada, equivocada, distorcida, né? Já desde a ideia do Brasil ter sido descoberto, que a gente já começa quebrando esse paradigma aí. Você não descobre um lugar se tem gente morando dentro. Exato. Né? Então, aí a gente já começa a pensar nessa relação de povos originários. Né? E aí a gente vai para a escola e aprende que existe o índio. E que ele existia, na verdade, no Brasil, como se ele não existe mais. Né? Então, conta pra gente, quem são esses indígenas urbanos ou em contexto urbano? Inclusive, assim, tem até uma questão aí que a gente via muito nos desenhos do Pica-Pau, né? O indígena dançando, pulando, batendo a mão na boca. E até os indígenas brasileiros não usam esse termo de usar batendo a mão na boca, que lá nos Estados Unidos e no Canadá é um termo sagrado. Olha só. E o fato de você ecoar pela boca. Entre os Silks, entre os Métis, entre tantos outros povos.
E o que a gente está dizendo com isso? Primeiro, que indígena é indígena em qualquer lugar. Esse é um ponto. Seja Sim. ele na aldeia ou na cidade. Perfeito. Ah, mas ele não está de cocar. Não, ele não vai estar de cocar, porque a cidade exige outras situações. Mas sempre teve indígena entre nós, no histórico. Por exemplo, se for pegar, existiam as cidades indígenas. As cidadelas, século XIV, século XIII, século XIX. E aqueles indígenas, por exemplo, que tinham umas questões culturais nômades, migrantes. Aí tudo bem. Mas teve aqueles que tiveram uma migração forçada por escravidão, por trabalho forçado, entre tantos outros. Tanto que é muito comum na América Latina você encontrar, por exemplo, igrejas com cemitérios ao lado, porque antigamente as igrejas eram tudo, eram prefeitura, eram cartório, eram tudo, e nesse cemitério você tem lá enterrados negros e indígenas. Você encontra em vários lugares na América Latina. Né? Como é o caso aqui de uma igreja que está na divisa de Suzano com Ribeirão Pires. Boa. Né? Entendi. E como é o caso aqui de São Caetano, que na bairro da Fundação foi comprovado na matriz velha, que a gente chama de São Caetano, que é a paróquia São Caetano, que lá teve, no século XVI e XVII, enterrados indígenas do povo Bororo e Pareci e escravos negros. Está Olha. comprovado, né? Antropologicamente falando. Só que um detalhe que é interessante sobre São Paulo. Né? Há muito tempo atrás, a Unesp, a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, numa pesquisa de campo, identificou cerâmica guarani na cidade de Iepê, em Presidente Prudente, perto de Presidente Prudente. Com um detalhe, essa cerâmica guarani tinha 300 anos depois de Cristo. Olha só. Portanto, essa cerâmica guarani que foi achada lá e se encontra no site da prefeitura tem 1.700 anos. E o Brasil foi descoberto, invadido 1500. em 1500. Que coisa Aí incrível. tem diversas situações em relação a esse achado, né? Primeiro, cerâmica era uma produção Sim. para utensílio do dia a dia, de 1.700 anos atrás, na divisa do Paraná com São Paulo, próximo a rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, que puxa para um outro lado. Qual que é o lado? A famosa história do caminho do Piabiru. O que é o caminho do Pirabiru? Não conheço essa história. O estudo histórico desse traçado dessa linha, dessa trilha, começa em Cusco, no Peru, e termina entre o litoral norte de São Paulo e Rio de Janeiro. Uau. E que com o tempo se comprovou que tiveram maias na zona leste de São Paulo. Uou. E segundo quem já estudou arqueologia, sabe que sítios arqueológicos de contextos migratórios, você pode encontrar vestígios distantes, acho que até 1,5 km a 2, em relação a uma trilha de passagem. E no estado de São Paulo, o caminho do Piabiru ficou mais forte, conhecido como rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco. Uau, entendi. E aqui na Grande São Paulo, as trilhas viraram trilhos. E esses trilhos são a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que é hoje o trem que sai de Jundiaí e vem para o ABC Paulista. Cara, eu me arrepiei aqui agora. Eu me arrepiei aqui agora porque aí vem aquela frase, né? Que a gente começa a pensar. É a aldeia que invadiu a cidade? Ou a cidade que invadiu a aldeia? Esse foi um termo que a gente criou há Sim. 5 anos atrás. Eu vi na sua entrevista que você deu, né? E aí eu digo, peraí, o índio a aldeia invadiu a cidade ou a cidade invadiu a aldeia? Porque o que você está me dizendo é que foi construída uma estrada numa trilha Exatamente. de migração. Exatamente. Que E possivelmente onde maias passaram e que Sim. tiveram no Brasil também. E onde você sabe Cara, dessas tô arrepiada. questões? Tô arrepiada. Se você pegar a região entre Sorocaba e Itu, tem Sim. em torno de 200 a 300 pontos de sítio arqueológico. Uou. E entre a região de Campinas e o sul de Minas, a Unicamp tem catalogado em torno de 1.200. Né?
E esse foi um ponto que a gente colocou que comprovava, nesses 1.700 anos dessa cerâmica, a trilha do Piabiru, que consequentemente teve o quê? Famílias que se situaram ao longo dessas trilhas e que foram criando comunidades, grupos e bairros. No entorno das rodovias. Do que hoje nós conhecemos como rodovia, né? Aí não é à toa que surgiam os nomes de origem indígena. Sim. Que não são somente históricos, mas é fruto de uma vivência. Sim. Tamanduateí, Utinga, Ibirapuera. Tijucuçu aqui, né? Tijucuçu. Detalhe, gente, importante falar. Anhanguera, que é um apelido dado a um bandeirante, é porque quer dizer, na tradução, o diabo. Uou. Então, vocês imaginem o que os indígenas achavam dessa pessoa que nós consideramos, entre aspas, como herói. Caramba, é muito assunto. Né? E dentro disso, você traz não só uma cultura, mas todo um traçado em cima da vida dessas pessoas. Então, não é só um dialeto ou uma cultura, traz uma espiritualidade, traz uma religiosidade. Aí tem um exemplo, mais um. O tio da minha mulher, hoje ele mudou, está no Paraná, mas eles moravam ali no Jardim do Éden, que era um bairro de Sorocaba. E uma vez ele mandou mensagem falando assim, olha, o Marcos vai gostar disso aqui. Isso foi em 2007. Eu falei, o que foi? A prefeitura foi fazer uma reforma numa praça aqui e o trator afundou. Eu falei, o que tem a ver comigo isso daí, né? Eu falei assim, não, é que acharam urna funerária indígena embaixo. A 1 quilômetro de distância da rodovia Castelo Branco. Eu falei, oi? Aí, quando eu fui visitá-lo, eu fui ver a praça. Tô chegando, né? Fui ver a praça, aí, lógico, estava isolada e tal. E aí, qual que era o contexto? Aí eu entro nessa coisa da espiritualidade. A urna funerária que foi achada, era uma urna de mais ou menos 1 metro de altura, tinha uma mãe e uma filha indígena, mais ou menos no século datado de 450 anos atrás, e que elas estavam em posição de feto. Fetal, uau. Por quê? Porque muitos grupos acreditavam na espiritualidade. Quando você morria, você estava nascendo para uma outra vida. Sim. Então, você tinha que ser enterrado em forma de feto. Olha que incrível. Né? E aí, né, imagina. Conseguiram identificar de quanto tempo esse... 450 anos. 450 anos. A gente só não... Assim, acharam outros depois, né, na região de Itu. E aí, assim, é muita informação, muito assunto, então a gente não acompanha tão diretamente. Né? Só que aí você fala, ui, né? Outra curiosidade, vocês sabiam que boa parte da gravação dos vários filmes de Jurassic Park foi feita baseada nos estudos brasileiros? Olha aí, é muita coisa. Serra da Capivara que eu diga. Porque muitos desses achados milenares partiram daqui. Só que nós valorizamos isso? Não. Então. E esse é o ponto, né? É, como você disse, a gente compreender a nossa história. Se a gente não compreende a nossa história, a gente não consegue defender os nossos direitos, a gente não consegue reconhecer, de fato, as nossas origens, né? Uhum. E aí, quando a gente pensa nesse indígena urbano, quem é esse indígena? Onde que ele está? Porque a gente, de novo, voltando à visão deturpada que a gente tem, que quer queira, quer não, está no imaginário social, né? Que a gente aprende na escola, que o indígena ele está lá na aldeia. A aldeia é lá. A cidade aqui, a aldeia é lá. E lá ele é cacique, ele é pajé, né? Ele caça, E agora ele vem para a cidade. Então, na cidade, nesse contexto urbano, não tem um rio para ele pescar, porque o rio está poluído. Né? O que esse indígena faz dentro de um contexto urbano? Quem é esse indígena? Aí tem um detalhe importante, né, que a gente sempre coloca também. Quando eu contei esse caso dessa questão dessa urna funerária, então a gente já está traçando, sempre teve aspectos migratórios. Um detalhe importante. No histórico do mundo, você tem grupos indígenas que são, que a gente chamaria de horticultores e de coletores. Eram 2 grupos muito presentes. Certo. Coletor é aquele que coletava e, quando acabou, migrava. Natural. O povo guarani é muito assim. Tá. Né? Os horticultores eram mais fixos. Então, que plantavam, colhiam e plantavam de novo. Criavam gados, tal como é o caso do povo Sami da Noruega. Né? Criadores caprinos, tal. Então, são mais fixos. Então, natural.
Agora, teve aqueles que tiveram a migração forçada. Né? Como, por exemplo, tem um histórico no século XVII da Revolução Guaranítica, que é a Guerra dos Guarani contra o Império Espanhol e Português aqui na América do Sul. Muitos foram obrigados a migrar por conta da guerra. Morreram muitos indígenas. Né? Sim. E nesse contexto, ninguém migra porque quer. Quando migra por uma necessidade, ninguém migra porque quer. Se você migra por questão de trabalho, por questão de estudo, ou por invasão de territórios, ou por questões internas da comunidade, ninguém migra porque quer. Só que você não vai deixar de ser indígena onde você está. E aí a gente entra nesse conceito que a gente fala atualmente. O que é o indígena hoje, mesmo na área urbana? É aquele que mantém o que a gente chama de tripé. A sua tradição, cultura e espiritualidade. É isso que faz do indígena ser indígena, mesmo na cidade. É o que ele tem de essência dentro dele. Né? Então, se você vai ter... E aí tem um conceito que a gente trabalha muito com o pessoal, que é o conceito de território e territorialidade. Território é algo mais físico ali, tal, onde você mora, sua comunidade indígena, seu território indígena e tal. Territorialidade é onde você exerce a sua cultura. Exemplo, recentemente nós tivemos no encontro dos Pancararu em São Paulo, na favela do Real Parque, e que teve durante o dia inteiro eles cantando, entoando cânticos na favela. Ali estava a territorialidade deles. Entendi. E ali, um indígena que é segurança de banco, não deixava de ser indígena e estava ali. Aquela indígena que era auxiliar de limpeza, aquela que é professora, cobrador de ônibus, que eu conheço vários, motoristas de aplicativo, que eu conheço vários, eles continuam sendo indígenas, sendo no aplicativo ou lá. Ele não é um indígena à parte. Ali eu estou sendo indígena cantando. Não, ele continua sendo. Ele vai aguardar o momento do seu cerimonial. Por exemplo, no caso lá do pessoal do Real Parque, né, dos Pancararu. Quem conhece de fato, aí inclusive fica um toque também. Né? Quando você vai trazer grupos indígenas, como a gente já trouxe em São Caetano, para se apresentar, ele não vai vir se apresentar. Ele vai trazer um ritual de canto e dança. É importante ter isso. Isso. Ter isso bem pontuado. Não é um show, não né? É um não show. é um show, não é um espetáculo, Existe é uma vivência. uma beleza incrível, lógico, que é diferente do que a gente imagina. Um processo histórico muito lindo para dizer assim, essa é a minha forma de resistir. Essa é a minha forma de se colocar. Eu posso ter trabalhado na UPA como enfermeiro durante 36 horas, que tem. Mas aqui tem também minha essência. Então, no caso ali, você tem os Praiá Pancararu, que tem uma histórico que vai caindo um pouco no sincretismo, a questão do negro com o indígena e tal, que é como se fossem vestimentas, como se fossem ocas ambulantes grandes. Tem uma questão africana, que acho que é o nome, não sei se é aluá ou maluá, que é de uma vestimenta também de palha de croá grande, né? Sim. Só que você consegue diferenciar o que é indígena e o que é afro, por conta da pintura, dentro do vestimento. E ali são pessoas especiais colocadas ali, que elas vão receber os encantados através dali. E aí tem um processo que é o quê? O levantamento do praiá, que é um processo ritual da cantoria. O levantamento do mastro, lá na favela do Real Parque. Aí você percebe, naquela cantoria só é o Praiá Pancararu. Depois é a roda de saia com as mulheres Pancararu. A gente trabalha muito com isso, Carol, também no olhar. Sim. Não precisa ninguém dizer, vai... Não. Olhando, entendi. Entendi. Conectei, né? Que é interessante que entra num conflito com a cidade. Sim. Quem que hoje se olha olho no olho correndo na Paulista? Ninguém. Para olhar... Então, tudo com os olhos no... Não sei, quem que está prestando atenção Tudo no trânsito, com tanto acidente que você tem visto, por desatenção das pessoas, por não olhar o outro, quem está conseguindo se olhar de fato? Aí, ao olhar um ao outro, vai fazer a roda de saia agora. Agora pode ser outros grupos indígenas também. Entendi. Agora pode ser o não indígena também. Aí é quando eu entrava junto para cantar e dançar junto. Né? Que é o dia inteiro. Você sai com as pernas que você... Assim. Mas a alma lavada, né? Alma lavada. Alma lavada. Na hora do almoço, por exemplo, gente, vai parar para o almoço. Todo mundo que vai no encontro já sabe. A primeira parte do almoço é com um prato de barro na mão do praiá. Que legal.
que eles vão abençoando o espaço. Sim. Depois que eles pegarem o prato de barro e subirem com o prato de barro, aí você pode almoçar. Olha só. Quantos de nós sabemos isso? Favela do Real Parque, na Marginal Pinheiros, atrás do Carrefour da Marginal Pinheiros, onde tem, entre o Real Parque e Paraisópolis, 5 mil indígenas. Nossa. E você vem reunindo e articulando todas essas pessoas, né? Através aí da Rede Nacional de Articulações dos Indígenas em contextos urbanos e migrantes, né? São muitas ações que vocês fazem ao longo dos anos. Eu tive o prazer de te conhecer numa feira aqui em São Caetano, né? Que para mim foi uma experiência maravilhosa. Vai completar 10 anos esse ano. Meu Deus, pois é. Então, assim, já há 10 anos que vocês fazem essa feira, que é uma oportunidade de intercâmbio, né? Exatamente da gente que não tem contato ou que não tem conhecimento, eu digo a gente, me incluindo, porque eu acho que a grande maioria das pessoas em contexto urbano não compreende esse universo dos indígenas. A gente não consegue entender que eles... tipo assim, eu queria ir na aldeia, né? A pessoa fala, eu queria tanto visitar uma aldeia. Aí, de repente, eu subi no transporte público e o motorista é um indígena, né? Só que eu não estou conectando. Só que ele está conectado consigo mesmo, porque ele está empenhado nesse tripé. Muito interessante o que você falou. Cultura, tradição e espiritualidade. Então, o que é que define? Eu poderia, então, dizer que um indígena, ele se autodefine indígena se ele está conectado nesse tripé. E também tem um detalhe, né, dois que são muito importantes. Ele pode ser um indígena sem saber o povo dele. Porque a família fez questão de apagar da história por medo. Nossa. Tem muitos. De arrepiar isso. Tem muitos. Ele não sabe o povo dele, mas não chegou até ele. Quantas a gente não viu assim, então? Meu avô, como minha avó foi morta, ele falou, não vou falar para vocês, vocês não podem falar que são. Tal. Entendi. Vários casos. Um outro detalhe sobre religiosidade. Ele pode ser indígena católico e é indígena. Isso. Também. Catequistas indígenas. Pastores mãe de santo. Mãe de santo indígena. Tem uma vez que eu fui na casa de uma indígena, ela já é falecida, né? Do povo Funiô. E aí, estava lá onde? Na Vila Brasilina. Aí a gente estava conversando bastante coisa, e ela, em português bem arrastado, porque ela falava mais o Iatê mesmo, né? Que é a língua original do povo Funiô. Aí eu falei assim, Marco, você está me atrasando. Eu falei, eita, Marlene, que foi? Assim, eu tenho que ir lá pro meu centro de Umbanda. Eu falei, você está fazendo parte do centro de Umbanda? Assim, eu que recebo lá tal, e você está me atrasando. Você vai embora quando? Olha só. Eu falei, tá bom. Aí tem uma outra vez da casa dela, que assim, eu gosto muito de café, né? Eu tomo café, tudo. Aí eu tô fazendo café pra nós, né, Marquinho? Tá, beleza, tal. Aí quando eu tava sentindo que cheiro do café, tudo, tal. Aí eu cheguei na cozinha, que café delicioso. Aí tinha uma xícara do lado. Eu falei assim, nossa, esse café assim. Ela bateu na minha mão assim, não põe a mão nesse café. Eu falei, por que, Marlene? Esse é o café do santo. É do preto velho. Eu falei, eu não sabia, né? Sim, eu falei assim, então, mas não pode tomar. Ô, Marco, se eu bater na tua mão, porque não pode não, né? Volta pra lá que daqui a pouco é o seu. Olha só. Interessante. Que isso é uma outra desconstrução também, né, Marcos? Porque as pessoas pensam, aquela história, as pessoas, né? Eu generalizo no sentido assim, o que a gente ouve falar é, porque a religião do indígena é os encantados, porque eles cultuam a natureza, etc e tal. E aí a gente vai para a realidade da catalogação que você fez aí, dentro desses grupos. Quantas etnias hoje a gente tem no Brasil, de fato? E se existe aí alguma referência sobre religiosidade desse povo? A gente também costuma dizer o seguinte, que em toda linguagem, dialeto ou não, quando eu falo dialeto é assim, tem aqueles indígenas como é o caso do Guarani. O Guarani está num tronco linguístico, que é o tronco tupi, que não é o único tronco. Tem o G, tem o Aruaque, tem o Caribe, entre tantos outros, para a gente entender. Tronco tupi tem o Guarani, tronco G tem o Chavante. Tronco Aruaque tem o Terena. Para você comparar o outro, é você comparar o japonês com o russo. Uau.
E dentro deles tem os seus dialetos. Então tem o Tupi-Guarani Imbiá, o Tupi-Guarani Kaiowá, o Tupi-Guarani Nhandeva, que tem pequenas definições, né? Caso de Deus. Guarani Imbiá é Nhanderu. Guarani Kaiowá é Nhanderu Vussu. Guarani Nhandeva é Nhanderu Etê. Mas, por exemplo, você vai para o povo tucano, Deus é mulher. Olha. Iepá maçã. Né? E aí você vê que existem essas diferenças. Mas e o povo pancararu que não fala mais a língua? Ele tem uma língua cultural. As cantorias dele só eles entendem. Entendi. Né? E aí dentro disso você tem hoje, entre aqueles que se autodeterminam e aqueles que já são mais conhecidos, em torno de mais de 305 povos indígenas diferentes no Brasil. Nossa. Entre troncos linguísticos e dialetos, são mais de 274. Né? E isso é comprovado no mundo inteiro. Inclusive até aqueles povos que a gente chama de transfronteiriços. Por exemplo, o Guarani está em 9 países da América Latina. Né? O caso Ticuna está no Brasil, na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela. Venezuela mesmo tem a questão Yanomami, que está no Brasil e na Venezuela. E você vê isso num filme do Kevin Costner, que é o Mistério da Libélula. Mistério da Libélula. Que a mulher dele, que morre no filme, ela está com Yanomami da Venezuela. Certo. Né? Mas tem os outros grupos, como é o caso que a gente recebeu muito nos últimos, não 5 nem 6 anos, nos últimos 15 anos. O caso dos refugiados da Venezuela, que é o caso do povo Aral, que é do Delta do Orinoco. O Delta do Orinoco é um território de origem deles, que é o rio Orinoco lá na Venezuela. Né? Pemo, Nhancau e outros que eu não vou conseguir... Porque, assim, é muita gente. O pessoal não faz ideia. Só para a gente ter uma ideia, todo mundo conhece o bairro da Liberdade de São Paulo. Sim. Pô, e é bacana, muito legal. Um detalhe. Os japoneses que vieram para São Paulo na migração, eles vieram expulsos. Como os italianos vieram expulsos. Todo mundo floreia muito, mas não, vamos falar real. Vamos falar real. O governo japonês, o governo italiano do século XVII, XVIII, tomaram as terras deles. Isso tem documentário até no History Channel. Uau. Tá? E dentro desses grupos orientais japoneses, vieram e moram aqui em São Paulo, por exemplo, pode pesquisar, o povo Ainu, que é um povo nativo indígena do Japão, originário dos samurais. Olha só. Tem uma linguagem específica, tem um tronco de linguístico específico. E tem um outro grupo que ainda sofre hoje muito racismo, que é o pessoal Okinawa. Tem outro povo que eu não lembro o nome ainda, não consigo lembrar, mas você vê pela tradição. Né? Dialeto distinto e tal. E o Okinawa, da ilha de Okinawa, por exemplo, é considerado até o japonês impuro nesse sentido. Entendi. Eu ouvi deles mesmo. Né? Então, como é que você traz isso? É o caso da Sibéria, dos siberianos, o povo nativo de lá. Entre tantos outros que você vai discutindo e vendo esse processo desse grupo que está em área urbana. Né? E tem as suas tradições, como o povo Métis do Canadá, como o povo Cheyenne, que a gente conheceu, o povo Navarro, né, que a gente citou há pouco aqui. Inclusive, tem um detalhe sobre, por exemplo, o processo de cantorias. Né? A gente viu lá nesse encontro que a gente fez, foi num dos sábados passados aí, dos Pancararu, a questão do toante e do toré. Né? Que é cantado nas áreas urbanas, você não faz nem ideia onde. Você vê alguns vídeos assim, gravando lá da Rocinha do Rio de Janeiro. Explica o que é o toré, que muita gente não sabe o que é um toré. O toré é uma cantoria indígena, tá? Que você bate o pé no chão, né? Tá fazendo em danças circulares de bater forte o pé do chão. É diferente do chondaro, que é uma dança guerreira guarani. É muito diferente, porque é mais arrastado. Quando o toré vai fazendo isso, o chondaro vai fazendo isso, dos Guarani. Né? Tangará, que é uma dança feminina Guarani, não é assim, é assim. Por exemplo, é o caso da cantoria Guajajara, que é pulando. Haja perna. Haja perna. A dança chavante, porque uma vez a gente estava lá, aquele Chico Mendes, Sim. aí os
dançando o chondalo, e tem uma brincadeira dos Guarani que exige muito das pernas. Aí vem os panqueiros vão cantar, aí vem um colega nosso, Chavante. Eu vou dançar a nossa dança Chavante e tal. Eu já estava morto de cansado. Marcão, vamos com nós aí. Aí é uma coisa que você não pula, só que você fica parado com a perna dobrada. Nossa. Meia hora dançando, mais um pouquinho. Eu olhava assim, eu falava, eu não tô aguentando mais. Tal, e todo mundo... Tal, quando eu falava, pensava que estava acabando, aí ele começava de novo. Eu falei, mas... Aí, quando acabou tudo, eu falei assim, cara, a gente não tá numa aldeia Chavante, cara, a gente tá aqui no meio urbano, tá ali. Você aguentou até o final. É isso aí. Né? Eu falei, mas olha... Então, assim, aí você tem a diferença. E o toré é entoado por grupos indígenas do Nordeste. Só que cada grupo tem o seu estilo. O toante é uma coisa, assim, que é do início dessas danças do toré. Que é o pessoal entoando músicas parado, assim, né, tal... E vai colocando, assim, tem o cantador oficial, né? E a cantadora. Aliás, a mulherada, quando canta, quando puxa... São lindas, né? Então, você olha para a pessoa falando para você assim, ela fala baixinho, mas quando ela põe para cantar, Você não acredita, estronda. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu citei agora há pouco o caso dos Navarro, né? Mas tem... Aí onde vem a questão da invisibilidade. Sim. E da visibilidade. Sim. Muitos estão entre nós. E aí eu vou fazer uma recordação de 2 vídeos. Né? Os Navarro ali perto, vocês estão ali, e tem o pessoal do Havaí, que está na linha Pacífico, e que tem a questão dos povos polinésios. Sim. No lançamento da premiere do filme Aquaman, o Jason Momoa, lá em Los Angeles, chamou as filhas e entoou o haka. Que aí você fala uma dança maori. Sim. Mas não, é comum nos povos polinésios do Oceano Pacífico. Olha Por só. que ele entoou o haka? Porque ele é indígena. Entendi. O pai dele é de lá do Havaí, ele é indígena e ele também é. E as filhas dançaram igual. Então, é careta para tudo quanto é lado, é bater aqui, porque é uma dança de guerra. Né? E vem um entoando lá, aí ele quebra o tridente, aí as filhas entram junto, tal. Que é a mesma dança que é feita pelo Maui no desenho da Moana. Olha só. O Maui, personagem, no filme da Moana, que na língua maori quer dizer oceano, né? Ele, para guerrear com o caranguejão lá, ele faz a mesma dança para abrir um buraco no chão, pum, e desce. Que é a mesma dança que está num filme Invictus, que fala do Mandela, né? E quem faz o Mandela é o Morgan Freeman. E ele pega o time de rugby para poder trazer essa coisa do branco com o negro, unir um pouco mais os povos, e eles iam ter a final do rugby contra a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia era um time que provocava muito medo, porque eles já entravam dançando no haka. Olha. Porque a dança é uma dança intimidadora. Olha só, interessante. Né? Por isso que eles eram multicampeões do rugby. Aí o Mandela falava, temos que estudar essa dança. Aí mostra lá o pessoal da Nova Zelândia, né? Que também foi dançado por quem? Por Dwayne Johnson, o The Rock. Sim. Porque ele também é indígena. Olha só. Aí você fala, por que eu estou trazendo esse processo? Sim. Que é invisível para as pessoas. Você sabia que o The Rock é indígena? Você sabia que o Jason Momoa é indígena também? Né? Sabia. Então, você traz... Estão em área urbana. Eles estão entre nós. Eles estão entre nós, né? Estão, de fato, aí a um passo do nosso... né? A um ombro... De repente, ali... Você tromba com ele todo dia. Tromba com ele todo dia. Se você já andou na estação de trem em São Caetano, em São Bernardo, tem indígenas que eu conheço que são seguranças da estação de trem. Olha só. E como é que a gente pode, Marcos, compreender mais esse universo, interagir? Como é que a gente pode eliminar a nossa ignorância do tema, né? Como é que a gente pode vivenciar? Tem alguma ação, tem alguma atividade que as pessoas possam participar, né? Vocês promovem encontros.
que você faz aí junto com o pessoal Olha, do Renil e o Instituto Cultural Brasil também? Olha, assim, hoje nós temos, falando em podcast, né? Sim. Tem podcasts indígenas Olha só. que você pode buscar. Tem os Certo. rappers indígenas. As rappers indígenas tem uma mulherada que é Boa demais. impressionante. Alguns devem lembrar um papel de um amigo nosso aí, numa última novela que foi Terra e Paixão, que ele foi um personagem, ele fez o personagem dele mesmo, o Jurecê, que é o Daniel Munduruku, que é um escritor indígena, que tem vários escritores indígenas. Quando a pessoa vem falar para mim assim, eu conheço cultura indígena, eu já pergunto, qual livro você leu? Isso. Então, Qual filme você assistiu? Sim. Se você for assistir aquele desenho... que eu esqueci de novo. Frozen, sim. Uma parte é baseada na cultura Sami, da Noruega. Né? Então, você começa a ter um outro olhar. Falando, olha, nossa... Então, é você ir atrás, você pesquisar, você se alimentar. Sim. Um detalhe, a gente não fala índio, a gente fala indígena, porque índio foi um apelido. Como não falamos bugre, porque bugre é um xingamento. Do tipo assim, chamava o indígena de bugre. Ele é um bugre, ele é um idiota, ele é um burro. Né? Então, você vai lidando com isso. Sim. Tá? E no nosso caso, a gente tem buscado realmente fazer algumas ações. Inclusive, por conta disso, que a gente fez relatórios, por exemplo, para a ONU, sobre o processo do impacto da pandemia, esses indígenas em áreas urbanas, que a gente entregou. E isso é no mundo inteiro. Né, que acabou fazendo aqui no Brasil. A gente pesquisou mais de 100 indígenas de mais de 120 cidades brasileiras. Pesquisou assim, não foi olhar assim, a gente ligou para essas pessoas, a gente falou com elas. Porque o nosso trabalho, que a gente fala assim, não é, ou só aqui ou só ali, é todo dia, a todo momento. Nessa nossa rede, por exemplo, a gente está com o pessoal em Minas Gerais, Porto Alegre, Roraima, São Luís do Maranhão, todos esses grupos indígenas falando, Sim. olha, poxa, estamos aí junto, tá? É o Tabajara de João Pessoa, o pessoal Tembé de Belém do Pará, né? E trabalhando, ouvindo, dando essa visibilidade. A gente vai estar agora, por exemplo, em setembro, né? Setembro de 2024. 2024. A gente está gravando esse podcast. Sim. Isso, né? No dia 5 de setembro, a gente vai lançar um documentário que a gente fez com os Guarani, né? Dia 5 de setembro, inclusive, é o Dia Internacional das Mulheres Indígenas. Olha, que legal. Né? Em homenagem a uma indígena que foi assassinada há quase 300 anos atrás, que é a Bartolina Cissa, uma indígena aimara, né? Junto com seu marido, numa revolução que eles fizeram lá na Bolívia. E vai ser na Federal do ABC Campus São Bernardo, que vai ser o lançamento desse curta chamado Quem é o Selvagem Agora, feito por eles mesmos. Né? Olha, que bacana. E com uma roda de conversa de mulheres indígenas. Né? Vai ser no auditório da Federal do ABC. Entre os dias 14 e 15 de setembro, nós estaremos em BH com a primeira edição da Feira de Cultura Indígena lá. Olha, que legal. Né? No Mercado da Lagoinha, Tá. que é numa região ali próxima ao centro de BH, né? E que foi totalmente elaborada e feita pelos indígenas de lá. Olha, que bacana. Né? Que esse trabalho chamado Feira de Cultura Indígena, que completa 10 anos, começando aqui em São Caetano, é o maior trabalho que busca dialogar, a cultura indígena no meio urbano brasileiro. Não é o maior em números, assim, vai 500 mil pessoas, 50 milhões de reais, é um Rock in Rio indígena. Não. É um maior trabalho no que ele se propõe a fazer. Sim. A aproximar a cultura indígena da sociedade, porque também tem isso. É uma coisa que a gente percebe muito, né? As pessoas não conhecem a cultura indígena porque o consumo não está próximo delas. Isso. Quando eu falo consumir, tem, lógico, o lado capital da coisa, de você comprar alguma coisa, sim, mas é o lado do acesso. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso não gostar e nunca ver Big Brother, mas eu sei quem foi campeão. Porque está no consumo das pessoas. Sim. Eu odeio futebol e nunca vejo partida, mas eu sei que o Botafogo está em primeiro. Entendi. Porque está no consumo das pessoas. Sim. Então, o que nós sabemos de cultura indígena? Eu acho que... Não, então... Gente, tem que haver essa aproximação. Exato. Para reduzir essa invisibilidade.
E você consome cultura indígena Sim. todo dia e nem sabe. Sim. Não é só palavras. Sim. É o suco, A farinha de mandioca. a farinha de mandioca, o peixe na patioba, na folha de bananeira, Sim. a tapioca. Sim. Tem muitos elementos que você consome no dia a dia que é de origem indígena. Sim. Né? E você Sim. nem sabe. Então, quando a gente foi com essa proposta de dialogar a cultura indígena na cidade, é aproximar das pessoas Sim. essa cultura que ela não consome. Sim. Maravilhoso. Né? E aí você fala, opa, peraí, nossa, eu já ouvi essa música e é eles que cantam? Sim. Já ouvi essa dança e participei dessa dança, eram eles? Sim. Sim. E aí, dentro disso, a gente vai estar em BH e em novembro vai ser em Santo André. Olha, novembro de 2024. No finalzinho de novembro, 30 de novembro, 1º de dezembro, em Santo André. Estamos planejando também em novembro para São Caetano, que são essas ações que a gente está propondo. Né? Inclusive, agora, em 2024, também, no dia, acho que é 17 ou é 20 de setembro, completam-se 17 anos da Declaração Universal dos Direitos Indígenas da ONU. Indígenas da ONU. Maravilhoso. Agora, fala uma coisa para mim. Como é que vocês movimentam tudo isso? Vocês têm apoio? É tudo iniciativa de voluntários? Como é que as pessoas podem se engajar, Marcos? Como que as pessoas podem te ajudar, né, essa rede para fazer isso crescer, para fazer isso estar em mais lugares, né? Se, por exemplo, uma determinada cidade quiser levar a feira para lá, é possível? Como é que acontece essa articulação aí? Pode dizer seus contatos, como é que a gente acha, como é que a gente pode ajudar? Com certeza. Lá no Instagram, a gente tem lá o @indígenasurbanos, que é o da Renil, né? Que por ali a gente faz bastante processo de trabalho e ali você vai ver os outros trabalhos que a gente está fazendo, né? Tem o do Instituto Social Cultural Brasil também, o Instagram lá, que você pode buscar, no Facebook também, né? Que são nossos melhores canais de acesso, né? E ali você vai trabalhando. Existe sim a possibilidade, né, de você estar levando esse trabalho. Lógico que a gente vai depois com o pé no chão. Sim. Né? Ai, nossa, a gente mora aqui em Francisco Morato. Vamos conversar. Beleza. Um ponto muito importante. A gente vai nessa linha da articulação, porque o ideário, as ideias são todas dos grupos indígenas. Que bacana. Né? Então, a gente sentou com eles, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Dá para fazer isso? Dá. Aquilo não dá. Quando você vai trazer uma culinária indígena, é porque ele já falou, eu faço isso. Entendi. Eu faço aquilo. Isso é muito incrível. Na verdade, seu trabalho é muito lindo, Marcos. A gente está muito honrada de estar te recebendo aqui, porque o que você faz, na verdade, é dar voz, né? É dar oportunidade para que eles se articulem, na verdade, né? Você é um articulador que você une pessoas, que você conecta, né? E você faz, na verdade, essa ponte, porque, na verdade, a nossa sociedade criou muros e você, de repente, está criando pontes nessas articulações para que eles se encontrem, para que eles se reúnam, para que eles Te digo que não é brinquedo, não é fácil, Eu não. imagino. Aí eu vou dar 2 exemplos até. O primeiro que, nessa coisa das feiras de cultura indígena, a gente acabou colocando o primeiro como um fator de resultados. Sim. O resultado do quê? O indígena tem um produto, ele apresenta, é o resultado do trabalho dele, mas também a gente ali, nossos trabalhos mostrando, olha, na área urbana pode fazer isso, e se transformando também num fator gerador, que acontece. Muitos desses indígenas acabam gerando outros trabalhos, participando conosco, né? Então, acaba criando uma economia solidária e criativa indígena. Então, você possibilita e as pessoas estão ali. E vai quebrando muros. E um outro exemplo, né? Como é muito invisível essa questão do indígena na área urbana, sempre teve problema com vacinação, por exemplo. Vacinação da gripe. Mas tem uma parte lá que fala prioritário é gestante e indígena. Só que sempre foi o indígena das aldeias. Entendi. Então, muitos indígenas tiveram a porta fechada ao se vacinar, aqui e em qualquer lugar. Quando teve esse período da Covid, aí teve a vacinação da Covid. E foi comprovado que quem estava na área urbana dos grupos indígenas estava mais suscetível à letalidade. Isso tem uma pesquisa da Fiocruz sobre isso. Porque os indígenas que estavam nos hospitais de campanha, que eram todos em área urbana, a maioria já morava na cidade.
E o índice de letalidade era 58%. Ou seja, de cada 100 indígenas que eram internados no hospital de campanha, 58 morria. Meu Deus. Era a maior taxa. Mais do que negro, mais do que o branco. Isso não é o Marcos falando, é pesquisa de ponta da Fiocruz. E aí, onde a gente foi trabalhando esses elementos, com muita dor no coração. Sim. E muito processo que você lida com as questões espirituais de cada povo. Porque Sim. teve indígena que foi ser enterrado e teve que ser enterrado como não indígena porque o cemitério não aceitou. Meu Então, Deus. quando não aceitou, não podia fazer, inclusive, o ritual Entendi. para enterrar. Eu vi vários caras, pessoal me ligando, falando, eu não posso enterrar, Marco, faz alguma coisa. Então, a gente não podia. E aí, quando a gente fez esses relatórios da ONU, o que aconteceu? Os indígenas, junto com o Ministério Público Federal, numa live com o STF, o pessoal do Ministério Público falou assim, Marcos, podemos usar esse relatório na live? Pode. Aí usaram o relatório e indígenas conseguiram entrar com mandato de segurança para poder ser vacinado como prioridade. Que maravilha. Baseado nesse relatório. Então, você vai, mesmo com Muito esforço. gigantescas dificuldades, Sim. fala, vamos. É isso aí. É isso aí. Marcos, você é inspiração para nós. Gratidão imensa, viu? Que o seu trabalho Você é uma figura. continue expandindo, né? Porque a gente fala aqui nesse canal sobre gente do bem. E a gente entende que espiritualidade não tem a ver com religião, tem a ver com essa expansão do amor, com essa expansão da aceitação do outro, desse esforço da gente ser melhor a cada dia, né? O propósito da Tribo de Luz é justamente expandir a consciência, né? E trazer essa conscientização de que somos muito mais do que apenas um corpo. Somos uma história, somos cultura, somos espiritualidade, né? Precisamos cultivar tudo isso. E não tem como a gente pensar em espiritualidade, não tem como a gente pensar em cultura de paz sem a gente compreender nossa história, sem a gente compreender as invisibilidades da nossa sociedade, sem a gente compreender que o próximo, que está muito próximo de nós, é muito importante. Porque, às vezes, a gente acha que a gente quer fazer a caridade ao próximo, a gente quer ir lá numa instituição de caridade. Só que a gente abre a porta e tem um mendigo na nossa porta que é invisível. E você passa e não dá bom dia para ele, né? Então, a gente começa a pensar que espiritualidade é essa que a gente está propondo, né? Infelizmente, o nosso horário já está esgotando, né? Já passamos até do horário. Mas eu queria eu não queria só perder, que você falou aí um momentinho, eu não quero perder, você falou de literaturas. Você poderia indicar um livro que seja, 2, para as pessoas que querem aprofundar no tema? O que você pode indicar para a gente aí de leitura? Eu indico autores, né? Sim, autores. Diga alguns aí. Um ou dois. Ailton Krenak. Ailton Krenak. Márcia Cambeba, que é uma lindeza de pessoa, né? Temos o próprio Daniel Munduruku. Também. Daniel Munduruku, sim. Na nossa rede nacional, na Renil, temos uns poetas indígenas, um deles é o Eni Carajá, lá de Minas Gerais, né? Aliás, aqui fica um salve para as mulheres indígenas, inclusive que estão na nossa rede, como a Maria Lídia, que é do povo Tupinambá, lá do Maranhão, a Adriana Coran, que é do povo Cariri Sapuiá, que é de Minas, né? Está voltando agora da França, porque fez uma bolsa de estudos de mestrado. Não, mestrado não, doutorado. Olha, com a Federal de Minas. E ficou na Paris 8. Sim. Com uma pessoa, assim, incrível, né? Também. Outros autores, por exemplo, Yaguaré Yaman, também é muito, muito, muito bacana. O Olívio Jecupé, que é o povo Guarani, também. Enfim. São muitos nomes, muitas oportunidades. Eliane Potiguara, não podia esquecer da Eliane Potiguara, sim, gente. Eliane Potiguara. Então, assim, são muitas indicações, né, que a gente pode começar a pesquisar, começar a entender melhor esse universo. E entender desse universo é entender do nosso universo, é entender da nossa história, né? Então, eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Se você pudesse deixar uma frase de incentivo para esses indígenas que talvez ainda não tenham se conectado com o seu povo, mas que estão em contexto urbano e precisam se reconectar, né, com esse tripé, que às vezes pode manter uma tradição, mas não totalmente a outra. O que você diria?
Olha, a nossa fé é o nosso alicerce, mesmo ela sendo invisível, né? Então, nessa questão dessa espiritualidade indígena que se carrega dentro de si, é o que vai te fortalecer. Então, vá lá, busque, trabalhe, semeie, vai criando raízes, mesmo diante de diversas questões adversas, porque indígena é indígena em qualquer lugar. Lindo, maravilhoso. Gratidão, meu querido. Eu que agradeço. Volte viu? sempre. Estendemos aí esse convite às comunidades indígenas, né? Aos indígenas urbanos, aqueles que quiserem estar conosco aqui no podcast, trazer suas histórias, trazer um pouco das suas culturas, já que são tão diversas, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho sobre cada povo. Gratidão imensa. Gratidão a você que está aqui comigo até agora. Se tudo isso fez sentido para você, não esqueça de compartilhar, deixar os seus comentários aqui. Mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece para que a gente possa reduzir esse distanciamento. O saber, a multiplicação do saber é também a prática do bem. Gratidão imensa pela sua audiência. Um beijo no seu coração e até a próxima edição, próximo episódio do nosso podcast da Tribo de Luz. Tchau, tchau. Obrigada, Marcos. Eu que até agradeço. a próxima, querido. Muito obrigada. Tchau, tchau.